primeiro ataque, ou o ataque ao primeiro pilar das democracias ocidentais, mídia, liberdade de imprensa. Houve todo um ataque, toda uma construção no sentido de desacreditar a imprensa tradicional, que tem seus acertos e erros, como todos nós, como todas instituições, órgãos, organismos que são compostos por seres humanos, mas tem um papel essencial na defesa da democracia, para garantir a veiculação de todas as ideias, mas dentro de regras de uma democracia, de um Estado de Direito. Liberdade com responsabilidade. E como esses extremistas utilizaram as redes sociais para corroer a imprensa? A partir da tentativa de desacreditar a mídia tradicional. A primeira turma do STF negou 2 recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve retido o passaporte dele. A decisão foi unânime e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a retenção é necessária uma vez que Bolsonaro e outros alvos de investigações tentem deixar o país diante do avanço da ação da Polícia Federal sobre o inquérito contra ILS. Bolsonaro e outros alvos estão sendo investigados sobre uma possível articulação para instaurar um golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022. Alexandre de Moraes afirmou que a Polícia Federal já tem provas robustas de que o golpe só não foi consumado por conta de circunstâncias alheias e, diante disso, segundo ele, fica incabível devolver o documento do ex-presidente, que além de estar proibido de deixar o Brasil, também não pode manter contato com outros investigados. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2024, são 18 horas e 30 minutos. Alexandre de Moraes diz que Bolsonaro tenta fugir. O relator dos inquéritos que o Supremo converterá em ação penal nas próximas semanas finalmente perdeu a paciência com Jair Bolsonaro. É tudo tão evidente que até o maior jornal do mundo, o The New York Times, com seus 10,8 milhões de assinantes, chegou a dar uma mãozinha às autoridades brasileiras e avisou, nessa reportagem que você vê na tela, que Bolsonaro estava tentando fugir. Até as autoridades italianas disseram que se Bolsonaro fugir para a Itália, elas o extraditam. Mas há alguém que nunca se manifestou sobre esse risco claramente. Alexandre de Moraes, que é quem terá que prendê-lo. Não falta convicção a Moraes, ao PGR e à Polícia Federal de que se Bolsonaro tentar fugir, ele foge se ele tiver oportunidade, e é por isso que tomaram o passaporte dele em 8 de fevereiro deste ano e o proibiram de falar com Valdemar Costa Neto e também o proibiram de ler a delação de Mauro Cid para ele não destruir provas, o que ele poderia fazer tanto tendo contato com Costa Neto quanto lendo o que Mauro Cid contou para as autoridades. Só que Bolsonaro fica atazanando o Supremo com seguidos pedidos para falar com Valdemar, ver a delação de Cid e ter o passaporte de volta para deixar o país. O Bolsonaro pede ao STF que o deixe viajar para fora do país para ir encontrar Donald Trump, como se ele já não tivesse fugido em 30 de dezembro de 2022. Ele deixou o cargo 2 dias antes da hora de deixar o cargo e inclusive nem deu posse ao vice-presidente da República nem nada. Ele se mandou porque ele fugiu do país e por isso que ele está sem passaporte, por isso, por medo de que ele fugisse do país, que as autoridades confiscaram o passaporte dele. Só que o Bolsonaro, desta vez, irritou demais o Alexandre de Moraes. Desta vez o Moraes disse que não vai deixá-lo falar com Valdemar, ler a delação de Mauro Cid, porque ele destruiria provas e não lhe devolverá o passaporte pela única e singela razão de que todo mundo está careca de saber que, se puder,
Bolsonaro foge. O Moraes não falou exatamente com essas palavras, mas diz que se o Bolsonaro tiver o passaporte, ele foge. E não seria a primeira vez, pois ele já o fez em 30 de dezembro de 2022, como eu acabo de dizer. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Você vê na tela a matéria do New York Times, quando o Bolsonaro, logo após a Operação Tempus Veritatis, em fevereiro deste ano, foi se abrigar na Embaixada da Hungria. Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal confiscou o passaporte de Bolsonaro e prendeu 2 de seus assessores, e em seguida, 4 dias depois, o Bolsonaro estava na entrada da embaixada esperando para entrar, de acordo com as imagens da câmera de segurança, e depois acharam melhor não prendê-lo, restringir apenas o seu passaporte. E o STF diz o STF, né? Essa matéria eu traduzi do New York Times, que tem seus impressionantes 10,8 milhões de assinantes. Imagina, para você ter uma ideia, a Folha de São Paulo, que é o jornal com mais assinantes no Brasil, tem 200 mil assinantes. Esse jornal tem quase 11 milhões de assinantes. Mas vamos em frente. O Lula já disse que o Bolsonaro vai tentar escapar. O Lula já falou várias vezes: se vocês deixarem, ele vai fugir. Inclusive, a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes sabem que ele, acuado, vai fugir do país. Ele já falou várias vezes que não vai ser preso, disse que ia dar tiro. Tiro ele não vai dar, que ele já mostrou que é covarde. Mas para fugir do país ele já teve peito, né? Já não seria a primeira vez. Bom, autoridades italianas, inclusive, disseram que se ele tentar fugir para lá, eles devolvem para o Brasil. Deputados da Itália e fontes do Ministério da Justiça italiano alertam que, no caso de uma eventual fuga de Bolsonaro, e mesmo se ele conseguisse a cidadania italiana, Roma o extraditaria de volta para o Brasil. O fato é que a primeira turma do STF hoje foi o último voto e oficialmente está negado recurso e a primeira turma manteve a retenção do passaporte Bolsonaro e proibição de contato com outros investigados, acesso à delação de Mauro Cid, etc. Aqui você tem, minha amiga, meu amigo, as 3 decisões. Esta decisão é um pedido do Bolsonaro de manter contato com os demais investigados. Esta aqui é a decisão para acessar a delação de Mauro Cid, tudo decisão do Alexandre de Moraes. E essa aqui que é onde nós vamos nos debruçar, porque tem a ver com a fala do Alexandre de Moraes sobre o passaporte. E aqui você tem o agravo, não é? Ou seja, o recurso da defesa de Bolsonaro pedindo passaporte de volta para ele e para os outros cupinchas dele aí que tiveram, não é, o passaporte confiscado. Aqui Jair Bolsonaro, CPF tal e os comparsas dele. E aí eles fazem aqui o pedido, e o Alexandre de Moraes diz o seguinte, eu vou ler para você, que não é muito grande, é só esse trecho aqui, eu vou ler para você. O Alexandre de Moraes diz o seguinte: verifico que em suas razões recursais, o recorrente, ou seja, o Bolsonaro, não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos apontados, ou seja, ele não deu argumento nenhum que justifique devolverem o passaporte para ele. Não há reparo a fazer no entendimento aplicado, no entendimento do STF, que ele não pode ter o passaporte. Cumpre ressaltar ainda que, posteriormente à interposição deste agravo regimental, foram analisados 2 requerimentos de devolução do passaporte formulados pelo agravante em 28 de março e 30 de abril deste ano,
ocasiões em que ficou consignado que não há qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar de ficar com o passaporte dele, tendo em vista que as diligências estão em curso, ou seja, a investigação continua, conforme anteriormente por mim, Alexandre de Moraes, decidido em 28 de março de 2024, em 23/4/2024, e também nas situações absolutamente análogas que por outros processos ele também pediu a mesma coisa, já pediu umas 4 vezes para devolverem o passaporte dele. Além disso, a Lei 12.403 de 2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, à prisão preventiva. Veja aqui o que o Alexandre de Moraes está dizendo para ele, que é melhor ele sem passaporte do que atrás das grades, gente. A linguagem jurídica é preciso aprender a ler. Eu, como faço isso há muito tempo, já há mais de 20 anos que eu faço jornalismo, então eu já tive que aprender a ler as decisões jurídicas. Inclusive eu sou casado com uma advogada. Então aqui o que acontece? A lei 12.403, citada pelo Moraes, diz que ele pode perder o passaporte, por exemplo, e não falar com os outros investigados para não ser preso. O Alexandre de Moraes jogou isso na cara dele. E isso no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 exige ainda a observância dos critérios constantes do artigo 282, que são necessidade para aplicação da lei penal para investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para a prática de infrações penais. Aqui ele está dizendo a lei que sustenta que ele pode tomar o passaporte do dito cujo. E no caso dos autos foram impostas ao agravante as seguintes medidas cautelares: proibição de se ausentar do país com determinação para entrega de todos os passaportes, todos os envolvidos, do Bolsonaro e dos comparsas dele, e proibição de que esses comparsas todos que estão relacionados aqui, gente, ó, tá aqui, ó, tem um monte, né? Almir Gardinier, o almirante que quis dar o golpe, né? Anderson Torres, o general Heleno, tal, eles não podem se falar, né? Então, cumpre ressaltar ainda que posteriormente à interposição desse agravo regimental foram analisados 2 requerimentos de devolução do passaporte pelo agravante em 28/3, 30/4, etc, etc. Bom, aí você tem o seguinte: no caso dos autos foram impostas ao agravante ao seguinte medidas cautelares, que eu já li para você, isso porque o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, e a Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados para os quais a medida cautelar é requerida concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Você sabe o que quer dizer esse parágrafo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vou devolver o seu passaporte porcaria nenhuma, porque se eu devolver, você e os seus comparsas vão fugir, porque nós temos provas de que vocês tentaram dar um golpe de Estado. Provas robustas. Ele não falou só provas, ele falou provas robustas. Aqui, ó. A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados que estão relacionados, General Heleno, Bolsonaro, toda a curriola, a Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados para os quais a medida cautelar é requerida concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado
que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, ou seja, que eles tentaram dar um golpe de Estado e não conseguiram, mas tentaram. Desse modo, o quadro fático que tornou necessário a entrega do passaporte do acusado permaneceu inalterado, de modo que incabível nesse momento processual a restituição do documento. Diante do exposto, nego a devolução do passaporte. O que me foi explicado é o seguinte, por quem entende da lei, é o seguinte, que ele já citou aqui, o Alexandre de Moraes, minha amiga, meu amigo, ele já citou nessa resposta aqui que está tarjada, que ele já citou o seguinte, que já foram 3 vezes diretamente esse pedido, fora outros processos em que ele citou o mesmo pedido de novo, e isso é visto como litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Litigância de má-fé é você entrar com ações, com pedidos na justiça para encher o saco da justiça, por exemplo, ou com alguma intenção de brincar com a justiça ou de enganar a justiça. Então essa litigância de má-fé pode render muita dor de cabeça para ele. A menor de todas seria uma multa. A pior seria falar, então faz o seguinte, tá aqui o teu passaporte, só que você vai ficar trancado atrás das grades. Pronto. Você entendeu? Então, essa foi realmente, eu li todas as outras negativas do Alexandre de Moraes, ele nunca disse as coisas como ele disse dessa vez. Na prática, ele disse para o Bolsonaro o seguinte: eu não devolvo o seu passaporte porque você está tentando fugir com ele.